Bom dia, meus amigos. Vamos lá dar continuidade à nossa resolução da D1. Já fizemos a questão 1 e a questão 4. Agora vamos dar uma olhadinha aí na nossa questão 2, que fala o seguinte, galera. Em todos os problemas envolvendo degrau de potencial que resolvemos até agora, sempre consideramos que a função de onda e sua derivada eram contínuas no ponto de descontinuidade de potencial. Porém, se houver uma descontinuidade infinita no potencial, a derivada da função de onda não será contínua. Suponha que haja uma descontinuidade infinita no potencial v de x e x igual a zero. Integrando a equação de Schrödinger entre os pontos x igual a menos a e x igual a mais a, e tomando o limite de a tendendo a zero, mostra que a descontinuidade da derivada da função de onda em x igual a zero é dada pela seguinte expressão. Então, vamos lá, galera, um breve resumo, né? Quando uma onda ou uma partícula quântica, vamos imaginar assim, né? Já que a gente está trabalhando a nível de partícula quântica, quando ela atinge uma barreira de potencial e a gente vai montar as expressões matemáticas de suas funções de onda, tanto para antes da barreira quanto depois da barreira, você não pode esquecer que na hora da resolução a gente tem que impor algumas condições para conseguir resolver a questão. Por exemplo, vamos supor o seguinte, depois eu vou apagar, tá? Vamos supor que antes da barreira eu chame essa funçãozinha aqui de psi de x L, para lembrar o left, né? Ou seja, antes da barreira, à esquerda da barreira. E que eu chame psi x right, à direita, a sua função de onda à direita da barreira de potencial. Tudo bem? Então você vai ter uma expressão para a função de onda à esquerda da barreira e outra expressão para a função de onda à direita. Quando a gente vai resolver esse tipo de questão, supondo, né, que essa barreira seja, digamos assim, contínua, como ele está falando na nossa questão, né? É uma barreira finita, então você vai fazer que o psi de x à esquerda é igual ao psi de x à direita. Isso garante que ela seja contínua. Além disso, ela é diferenciável, ou seja, o psi' de x à esquerda é igual ao psi' de x à direita. E aí, com essas duas equações, você resolve um sisteminha para descobrir as constantes arbitrárias, que normalmente aparecem nessas funções, né? Um A, um B, um C da vida. Você resolve esse sisteminha aí com duas equações e encontra essas incógnitas para a gente montar essas funções psi-left e psi-right. Tranquilo? Mas isso quando você trabalha com degrau de potencial com potenciais finitos. Só que ele está dando uma ideia ali na questão, ó, que tem uma descontinuidade nesse potencial. Aí é diferente. Vamos lembrar lá do cálculo. Toda função que é diferenciável, obrigatoriamente ela é contínua, mas nem toda função contínua é diferenciável. Ou seja, o fato disso aqui ser verdadeiro implica nisso aqui, mas isso aqui não implica nisso aqui. Então, nessa questãozinha que ele está falando aí, ele está falando que existe uma continuidade, sim, aqui, ó, nas funções de onda, mas não existe uma continuidade nas derivadas. Pelo contrário, existe uma descontinuidade. Não é? Tanto é que ele fala, suponha que haja uma descontinuidade infinita no potencial. Tá bom? Ó, ainda fala lá em cima, porém, se houver uma descontinuidade infinita no potencial, a derivada da função de onda não será contínua, ou seja, isso aqui não é válido, apenas essa parte aqui em cima. Tranquilo? Isso é muito importante porque as equações, essas duas aqui, que vão gerar um sistema na outra questão, vão ter que ser modificadas. A gente não vai modificar a primeira, que é essa aqui, ó, mas a gente vai ter que dar uma modificada nessa segunda aqui. Senão a gente não vai conseguir resolver a questão, porque a segunda só é válida quando a primeira derivada é contínua. O que não vai acontecer, por exemplo, numa barreira de potencial delta, que é a nossa outra questão, né? A função delta, beleza? Então vamos lá voltar para a questão. Então ele fala aqui, ó, integrando a equação de Schrödinger dos pontos menos a e a, tomando o limite quando a tende a zero, mostra a descontinuidade da derivada. Então existe uma descontinuidade da derivada e nós vamos ter que provar que é essa expressão matemática aí que está valendo, e não a outra expressão matemática que eu falei, ou seja, psi' à esquerda
igual a psi' direita. Não podemos usar isso, porque essas derivadas não são iguais, elas são diferentes e tem uma diferença entre elas. A diferença está dada por essa expressão que a gente vai demonstrar. Beleza? Então vamos lá, vamos lembrar qual é a equação de Schrödinger. É psi duas linhas x menos h cortado sobre 2m, não é isso? E, perdão, galera, deixa eu apagar aqui, não é menos nada. É vezes menos h cortado sobre 2m mais v de x, psi de x. Isso vai ser igual a E vezes psi de x. Beleza até aí? Pegando a dica dele, a gente vai integrar, porque ele manda integrar entre menos a e a. Então, você vai ter uma expressão mais ou menos assim, ó. Integral de psi duas linhas x, que multiplica menos h cortado sobre 2m, mais integral de v de x, psi x, isso aqui é integral de E, psi x. Tudo bem? Claro que a gente tem que preencher com esses dx da vida aí que eu vou já preencher. Vamos melhorar isso aqui, galera. Isso vai ficar menos h cortado sobre 2m, integral de menos a até a de psi duas linhas x dx, mais integral de menos a de vx psi x dx, isso é igual a E, é a constante, energia, né, do sistema, de menos a psi x dx. Belezinha até aí? Bom, galera, até aí tranquilão. Agora a gente vai botar assim, pegando a dica do que ele falou, né? No limite de A tendendo a zero, qual é a consequência disso para essa equação anterior, galera? Primeiro é que essa expressão aqui, ó, ela vai assumir que valor? Zero, obviamente, né? Porque se o extremo direito A é igual ao extremo esquerdo menos A, quando você achar a função que vem dessa integral e aplicar o valor final menos o valor inicial, claro que isso daí vai dar zero. Tranquilo? Então esse lado direito aí vai zerar. Agora, vamos lá. Isso deixa zerado. Agora, vamos lembrar um pouquinho do nosso cálculo. Olha para essa expressão aqui, galera. Claro que a integral da segunda derivada é a primeira derivada, assim como a integral da primeira derivada é a própria função. Então, quando você for resolver isso, vai ficar assim, ó, menos h cortado 2m, tranquilo? Vou abrir aqui um colchetezinho. Isso vai ser a primeira derivada em x igual a a, menos a primeira derivada em x igual a menos a, mais a integral de menos a de vx, psi x dx igual a zero. Aí vamos lá, galera. Volta para essa integral aqui, ó. Como é uma integral, o resultado dessa integral vai ser uma função, não é isso? E essa função você vai fazer o valor dela em x igual a a, menos o valor dela em x igual a menos a. Foi o que eu procurei mostrar aqui para vocês, ó. É o valor dela em x igual a menos o valor dela em x igual a menos a. Mas qual o valor dela? A integral da segunda derivada é a primeira. Então, o resultado dessa integral é a primeira derivada em x igual a, ou seja, o valor que a primeira derivada assume em x igual a, menos o valor que a primeira derivada assume em x igual a menos a. Galera, até aí, perdão, tudo tranquilo? Ótimo. O que poderia levar você à seguinte pergunta. Mas, Marcelo, se aqui aquela integral deu zero, por que que aqui ela também não vai dar zero? Quando eu fizer o final menos o inicial, não dá zero. Aqui você falou que o final menos o inicial, que vai ser o resultado de uma integral, dá zero. Mas aqui não está sendo zero? Não, galera, porque aqui a gente está trabalhando com a diferença entre primeiras derivadas. Então, lembrando lá do cálculo 1, a primeira derivada é limite. Então, quando você faz A tender a zero, isso aqui fica x igual a zero, vamos botar assim, né? Isso aqui x igual a menos zero. Então, a primeira derivada em x igual a é como se fosse o limite da função quando x tende a zero pela direita. E aqui, ó, filhinho igual a x igual a menos a é como se fosse o valor da função quando x tende a zero pela esquerda. Como ela é descontínua, como a primeira derivada, a função primeira derivada é descontínua, esses limites não serão iguais.
Então, o limite quando x tende a zero pela direita não vai ser igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda. Então, esse termo aí não vai se anular, ele vai permanecer como está. Se ele vai permanecer como está, aí fica mais tranquilo, porque eu vou passar esse cara para o lado de lá, né? Então, você vai ter algo mais ou menos assim, galera. Psilinha de x igual a A, menos psilinha de x igual a menos A. Isso vai ser, esse aqui vai passar para lá invertendo, né? O denominador com o numerador. E você vai ter menos 2m sobre h cortado, vezes menos aquela integral, porque essa integral aqui ela vai passar para o outro lado, de menos a vx, psx, dx. Foi? Vamos melhorar isso aí para ficar igual ao que ele quer? Então, você vai ter dφ, galera, dx quando x é igual a A, menos dψ dx quando x for igual a menos A, isso vai dar, lembrando que menos com menos vai dar mais. Galera, pera aí que eu acho que eu esqueci um detalhezinho aqui, é h ao quadrado, tá bom? H cortado ao quadrado, aqui ó, quadrado, aqui vai ser quadrado, então vai ficar 2m, h cortado ao quadrado, integral de menos a de vx, psx, dx. Beleza, galera? Tá aí demonstrado o que ele queria, que é essa expressão matemática aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a equação da descontinuidade para uma barreira de potencial que apresente uma descontinuidade em x igual a zero. Tá bom? Porque ele fez o A tender a zero e é uma equação que a gente, juntamente com a continuidade da função, vai montar um sisteminha na outra equação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E daqui a pouquinho eu já estou gravando a próxima questão. Valeu? Um abraço.